Está no ar, Sou Templo Vivo Podcast, o podcast da Igreja Templo Vivo. Toda segunda-feira, 7h30 da noite, nós estamos aqui nesse canal, nesse horário, para ter aqui um tempo muito gostoso, um tempo de aprendizado. E hoje nós estamos mais uma vez com o nosso querido professor Leonardo para falar desse tema tão curioso que é escatologia. Então já faz um mês aí que nós estamos nesse tema e tudo que foi falado aqui até agora foi introdutório, gente, porque não dá para aprofundar tanto em um programa. Porém, vocês vão ter novidades aí que logo mais vai ter, talvez até cursos saindo aí na igreja pra gente poder aprofundar mais e você se assumir aí escatologicamente em uma das escolas aí oferecidas aí, que é benção, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre milênio e tribulação. Não nessa ordem, acabei de errar de novo aqui. Na verdade é tribulação e milênio, cronologicamente falando os acontecimentos. E o Léo ainda me deu uma deixa aqui no estúdio, dizendo assim: pastor, ficou um tema para trás. Qual que é o tema? A vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor Jesus. Porém, nós vamos hoje aqui então debruçar nesse tema aqui do milênio, da grande tribulação, e vai ser demais. E eu tô aqui com ele, o meu convidado especial. Fala, professor Leonardo. E aí? Graça e paz, pastor. Graça e paz dos irmãos em casa. Vamos aí, vamos para esse tema aí. Não como o senhor falou do tema aí, grande tribulação e milênio, cronologicamente, dependendo da linha que você assume, né? Dependendo da linha que você entende. Pode ser que a tribulação, se for preterista, ela já passou. É verdade. E também se for pré, não vai nem sofrer a tribulação. Você não vai estar aqui, só vai voltar pro milênio, né? Isso aí. Então, assim, são assuntos legais, gente, que a gente vai discutindo aqui. Mas antes da gente entrar nos temas, eu quero aqui dar alguns recados importantes. E eu quero chamar a sua atenção pro dia 29 de março. A Conferência das Regeneradas. Se a mulherada estiver aí, já comenta e faz uns comentários aí. Qual é a sua expectativa para essa conferência? E divulga geral. E eu fiquei sabendo ontem, Léo, que só tem 10 vagas agora. Só 10. Nem sei se tem mais dessas 10, né? Mas 10 vagas. Então vão ser 200 mulheres reunidas, clamando a Deus, buscando a presença de Deus. E vai ser poderoso o tempo que elas vão ter aqui com Deus. Então, se eu fosse você, ainda se inscrevia, se você conseguir garantir aí a sua vaga, tá bom? E outro recado importante que eu quero dar para você é sobre o Dia da Família. O Dia da Família é um evento que nós fazemos todos os anos, um evento muito especial da igreja. É um evento que a gente investe na comunhão, nos relacionamentos. Porque igreja sem relacionamento não é igreja, gente. Igreja sem conexão não é igreja. A igreja, ela é formada de pessoas e nós precisamos desenvolver os relacionamentos. Então eu quero te convidar para se inscrever para esse evento também, que vai ser no mês de abril. Agora eu não me lembro a data, se é dia 26, acho que é dia 26 de abril, o grande dia da família, e vai ser demais, tá bom? Bom, vamos direto já então aqui ao nosso tema, conversar um pouquinho com o nosso professor Leonardo, que vai nos trazer orientações. Eu quero que vocês falem para mim o que vocês acharam da minha camisa, ó. Eu tô olhando eu aqui na foto, que ficou bonita, rapaz, a camisa ficou boa, hein? Gostou, Léo, da minha camisa? Top, Essa aqui, olha, eu vou falar pra você, eu sou meio chique, Léo, eu tô ganhando as camisas bonitas. Essa aqui vem dos Estados Unidos, cara. Eita, Estados glória. Unidos, ó, eu vou falar pra você, eu nunca fui pra lá, mas os presentes chegam, viu, pastor Thiago? Você gostou, pastor? Você achou bonito minha camisa? Bonito. Bonita, né? Eu tô aqui na câmera, porque ficou bonita, ficou bom, legal. Ficou bem. Né? Então é isso aí. Vamos lá, então, conversar sobre esse tema. Explica pra nós aí, Léo, como é que é esse negócio aí? Se você quiser fazer uma recapitulação um pouquinho pra gente chegar nesse assunto. Isso, é bem legal a gente entender, né? Quando a gente fala do período de tribulação, a gente está falando de um período atrelado ao anticristo, né? A gente falou do anticristo no último podcast, né? E ele é quem starta esse período de grande tribulação, né? Tem um período de tribulação que são a última semana de Daniel, né? Que na visão que eu estou apresentando aqui, a gente entende que ela é um hiato, né? Até a vinda de Jesus, como a gente aprendeu no segundo capítulo, quando a gente falou das 70 semanas de Daniel. Nós falamos que foram decretadas 70 semanas sobre Israel, né? A partir do decreto da liberação do povo ali do exílio babilônico, né? Quando foi emitido esse decreto, 70 semanas foram decretadas. E a linha que eu estou apresentando entende que
69 delas já se cumpriram até Jesus, quando Jesus veio, né, e ali ele foi morto, né, morto de cruz, e ressurgiu aos céus, né, e então a gente entende que até ali foram 69 semanas, restando apenas uma, aonde o anticristo ele vai ser manifesto. E após a manifestação dele, quando ele entrar ali no templo e oferecer o sacrilégio terrível, haverá um tempo de angústia como nunca houve sobre a terra, que é o que a gente vai passar por esses textos aqui para entender, olhar e focar mais nesse tempo que está falando. Depois que o anticristo se manifestou, vai acontecer esse período que a Bíblia nos dá como um período de grande tribulação. Amém? Então, eu queria... para falar, quero apresentar algumas linhas, né? As linhas que tem ali referente à tribulação, né? A escola de pensamento. Uma delas é o pré-tribulacionismo, né? Quando a gente fala de tribulação, aí tem a escola que chama pré-tribulacionista. O que essa escola entende? Ela entende que antes dessa tribulação ocorrer, a igreja vai ser arrebatada. Né, que até são os dispensacionalistas, né, que entende, que olha para a Bíblia como dispensações, né? Então eles olham e creem. A melhor é essa. Né, pastor? Essa é a mais fácil, né? Essa seria a mais tranquila para nós, né? Então antes do chicote estralar na terra, né, nós seremos arrebatados, segundo essa escola, né? Jesus vem até as nuvens e ali ele puxa os seus, não sei se vocês viram aquele filme Deixados para Trás, né? Então, do nada os aviões começam a cair, daqui a pouco você encontra só as roupas no chão, né? E o corpo das pessoas que foram salvas são arrebatados. Mas, Léo, essa defesa, né, desse entendimento, porque assim, eu lembro quando eu me converti, nem se apresentava as outras opções, como hoje a gente discute, sim, né? Era majoritariamente, todo mundo era pré-tribulacionista já, tipo, era quase que meio que impositivo, né? Você se convertia e você tinha que ser pré. Exatamente. Né? É a visão que foi mais difundida no Brasil, né? A partir quando teve o avivamento da Azusa lá, né? Aí os pentecostais vieram pro Brasil, vieram disseminar o evangelho no Brasil. E eles vieram com esse entendimento, né? Então a Assembleia de Deus foi quem difundiu isso no Brasil, né? Os assembleanos foram que mais pregam o dispensacionalismo. Hoje, por exemplo, um assembleano ele é obrigatoriamente pré-tribulacionista, né? Para ele ser um assembleano tem que ser um pré-tribulacionista. Sim, né? É a visão que eles é uma visão da igreja mesmo, né? Da tipo igreja. Assim, não tem como você ser um assembleano e você ser um pós. Não tem, né? Para eles não combina. Não condiz com o ensinamento da igreja, né? Entendeu? Mas é isso. Eu mesmo me converti, aceitei Jesus numa assembleia. Então, até então, eu só entendi essa visão. Nós vamos ser arrebatados. Olhava Deixados para Trás e falava, já ficava sonhando com aquele momento, né? Mas, olha, quando o anticristo for revelado lá, mas nós vamos ser arrebatados. Jesus vai nos levar em determinado tempo, né? Que, assim, é eminente, mas a gente não sabe nem o dia nem a hora. Eu aprendi que a gente também não sabia nem o dia nem a hora. Mas, nas últimas aulas, a gente veio aprendendo que a gente consegue discernir os tempos. Então, a gente consegue saber mais ou menos o que está acontecendo. Não é algo que vai acontecer tão de surpresa assim pra gente. Então essa é a primeira linha que tem que sempre foi muito forte, como o pastor ressaltou aqui no Brasil, que é o pré-tribulacionismo, que acredita no arrebatamento secreto, né? Que nós vamos ser levados com o Senhor. Mas outra linha após essa, uma sequência aí, seria o mid-tribulacionismo, né? Que seria, nós seríamos arrebatados no meio da semana de Daniel. O pré é no início da semana de Daniel, né? No início da semana nós somos arrebatados. O mid já é no meio da semana, quando o anticristo entrar no templo e oferecer o sacrifício abominável ali, aí a igreja vai ser arrebatada. Então, o mid-tribulacionismo acredita que é no meio da semana, né? Então, quando o anticristo ele entra no templo e oferece sacrifício, a igreja é arrebatada. Depois nós temos a pré-ira, né? Quando a gente olha para Apocalipse, né? Nós temos alguns símbolos ali, né? Que são os selos, taças, os selos,
as trombetas e as taças, né? Então o cordeiro abre os selos, né? Os anjos vêm, tocam as trombetas e depois o Senhor, um anjo vem com as taças da ira do Senhor e derrama sobre a terra. Então, quando ele for para derramar a ira do Senhor sobre a terra, aí a igreja é arrebatada, né? Nós vamos, o pré-ira acredita que nós vamos ser libertos da ira de Deus, que a ira de Deus vai cair só sobre os que aceitaram a marca da besta. Então a ira não é a tribulação, a ira é a derramamento das taças. Já é o momento da grande tribulação. O momento da grande tribulação, ele compreende entre perseguição do anticristo. O anticristo vai perseguir a igreja. Perseguir em que sentido? Como é que vai ser essa perseguição, mais ou menos? Você tem uma ideia assim para poder falar pra gente, sim? No que consiste essa perseguição? Você vai ter que ter o selo da besta, né? Que a gente fala, o 666, né? Na mão direita ou na testa, né? Se você não tiver, já começa a perseguição. Porque quem não vai aceitar essa marca da besta? Os cristãos. Então ele vai ser perseguido por isso, né? E a Bíblia relata também que, como eu falei na semana passada, que haverá um sacrilégio terrível no templo, que o anticristo vai colocar ali no templo. Que eu creio, e é falado também no Apocalipse, sobre uma estátua, uma imagem do anticristo. Assim como foi feito em Daniel, que as pessoas tiveram que adorar a estátua de Nabucodonosor, para mim ali já é uma sombra do que vai acontecer no fim, né? Então eu creio que vai acontecer a mesma coisa. A gente vai ter que chegar até essa estátua e adorar ela. Aquele que não adorar, então vai ser uma imposição. Adore a besta, né? Se curve a besta. Se não se curvou, morte. Então essa é uma perseguição. Então todo mundo vai ter que se dobrar à besta, ao anticristo. E aquele que não se dobrar é a pena de morte. Então essa vai ser a grande perseguição que vai ter aos cristãos. E como o anticristo ele já sabe que os únicos que não vão se dobrar vão ser esses, então ele vai perseguir, ele vai procurar eles e vai obrigar eles, nós, né, os cristãos, a se dobrar. Se não se dobrou, é pena de morte. Então essa vai ser a perseguição que vai ter. Então no período da grande tribulação, a gente tem essa perseguição do anticristo e as taças da ira do Senhor, porque vai chegar uma hora que o Senhor vai falar assim: agora basta, agora eu vou derramar as minhas taças, a minha ira sobre os que têm a marca da besta, né? Sobre os que aceitaram a marca da besta, eles vão sofrer também, né? Quem aceitar a marca da besta não vai ficar livre nesses 3 anos e meio, não. Ele também vai sofrer, porque a ira do Senhor vai cair sobre essas pessoas também, que são as taças da ira. Antes da ira, vai ser possível fugir da tribulação, se esconder? Vai ser possível disso? Você não precisa do microfone para perguntar? Não, dá para ouvir daí. Tá dando? Legal. Deve dar, sim. Qual que é a pergunta mesmo? Vai ser possível fugir da tribulação, dessa perseguição. Isso que eu quero. A perseguição do anticristo. Eu estou perguntando para você porque as pessoas possam entender também. Vai ser possível fugir disso? Eu não tenho a marca. Vai ser como que eu faço para fugir? Como que eu faço para não ser escravo desse sistema? Então. Só reforçando aqui, isso combina com a pergunta que a Fernanda Cardoso fez pra gente. Ela colocou assim: uma pergunta. Se a igreja for passar por toda a tribulação e a ira, vocês acreditam que os cristãos de hoje vão suportar essa pressão? Depende. Eu creio que os que se prepararem vão. Os que for pré-tribulacionista não, porque não vai estar preparado, porque eles vão estar esperando ser arrebatado antes da tribulação. Então os que são pós-tribulacionistas, eles estão olhando para as escrituras e estão entendendo que vai ter esse tempo e eles vão se preparar para passar por isso. Por quê? Quando a gente olha em Apocalipse, a gente olha para a marca da besta, é dito que sem essa marca você não vai poder comprar e nem vender. Então se nesse período você não vai poder nem comprar nem vender, você tem que se preparar. Você tem que aprender a cultivar, a plantar, porque como você vai sobreviver? Então, mas alguns vão ser, mesmo se preparando, alguns vão ser apanhados pelo anticristo. Sim, vão ter mártires. Né? E aí vai se tornar um mártir. Sim, sim. E aí, no caso, você acha que eles vão conseguir passar sem ceder à pressão, como a irmã colocou, essa pressão, né? Porque eu imagino que vai ser uma proposta, né? Tipo assim, ou você aceita a marca,
ou você morre. Aí você acha que o cristão ele vai conseguir se entregar para a morte mesmo? É aquilo que eu já venho falando em outros podcasts, né? Os que tiverem firme mesmo, os que não for os cristãos meia boca. Minha esposa falou assim: não fala cristão meia boca, mas não tem como falar. O pastor falou ontem também no culto, né? Mas gente, a gente tem que entender que dentro da igreja tem gente que tá ali, mas não tá ali. Tem gente que está dentro da igreja, mas não está prestando atenção na palavra, não está se empenhando em buscar ao Senhor, se debruçar na palavra, conhecer, entender mais, se entregar totalmente para o Senhor. Então a gente entende que tem essas pessoas que estão ali, que a própria Bíblia fala que é o joio e o trigo. O joio vai crescer junto com o trigo dentro da igreja. Eu acho assim também, Léo, que assim... quando os cristãos começarem a ver os sinais mais evidentes, né? Tipo assim, que vai ser uma coisa muito clara. Eu acho que isso vai empoderar eles de uma fé muito grande. Porque você vai falar assim, eu tô vivendo, dando exemplo, eu tô vivendo agora o tempo do fim mesmo. Eu acho que isso vai dar força pra você. Porque eu acho que um dos estilos de morte que o anticristo vai usar, pelo que aparentemente a Bíblia ensina, é a decapitação, né? Sim. Né? Eu acho que vão ser decapitados. Sim. Então assim, eu acho que você vai conseguir se oferecer para a morte, porque você vai ser tomado de uma convicção. É o que eu imagino, né? Tô falando na minha cabeça. Tipo assim, eu já tô certo, pô. Se eu me oferecer para a morte agora, o anticristo me pegou. Vamos dizer que ele me pegou. Aceita a marca ou a morte? Pode matar eu, que eu já sei para onde eu vou mesmo e tal. Então, mas aí tem um porém, né, pastor? Nem todos estão atentos aos sinais, foi o que eu te falei. Se você não está lendo a escritura, você não vai entender que os sinais estão fortes. Nós aqui já estamos falando, já estamos nesse pique aqui, nós estamos entendendo. Mas tem gente que aí que você vai falar, anticristo, o que é anticristo? A pessoa não sabe, né? Não sabe discernir os tempos, as estações, não sabe discernir, a pessoa não sabe o que está acontecendo, né? Que nem a gente sabe que vai ter a marca da besta. Vai ter gente na igreja que vai aceitar essa marca, porque ela não sabe o que é, ela não tá antenada, ela não tá procurando saber. Às vezes o assunto vem, né, que nem a gente tá aí com o podcast, que nem o pastor Tiago falou, não é um assunto que atrai muitas pessoas, e esse aí é um grande problema, não atrai muitas pessoas, entendeu? Mas por que não atrai? É Bíblia. Nós estamos falando do fim dos tempos, estamos falando da volta de Jesus. Quando Jesus vai voltar, isso é um assunto que tem que ferver no coração de todo cliente. Na hora do culto a gente entoa lá Maranata. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Mas a gente não sabe o que a gente está pedindo. Nós estamos pedindo para Jesus voltar, mas para Jesus voltar tem que aparecer o anticristo. Ele tem que perseguir, ele tem que decapitar, ele tem que fazer os seus mártires. Esses são os sinais da volta de Jesus. Então quando a gente está clamando, e a gente deve clamar assim, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Quando a gente chama para Jesus vir, a gente está chamando para acontecer tudo isso que a gente leu no podcast passado, quando a gente leu o capítulo escatológico de Mateus 24, né? Que Jesus traz ali todas aquelas coisas que vão acontecer, né? Então quando a gente está falando, hora vem Senhor Jesus, a gente está pedindo para ver aquelas coisas, porque para ele vir tem que acontecer todas essas coisas. Entendeu? Mas tem gente que está disperso, não é um assunto que atrai essa pessoa. Ela canta Maranata, mas ela não sabe o que ela está chamando para vir. E aí ela fica dispersa. Então na hora que isso acontecer, a marca da besta vir, ela não vai nem estar ligada que aquilo ali é uma coisa que vai impedir, que está escrito, está descrito em Apocalipse, que é uma coisa que é a única coisa que vai te dar acesso a comprar ou vender. Né? Então ela fala, não, eu quero comprar e vender, como é que eu vou ficar sem comprar e vender? Como é que eu vou trazer o sustento para minha casa? Mas só que ela não sabe que isso é um sinal, né, da marca da besta sendo implantada nela. Ela vai aceitar com facilidade. Por falta de conhecimento, meu povo perece. A palavra do Senhor fala isso em várias situações, né? Então a gente tem que buscar a palavra do Senhor e entender. Então, respondendo a pergunta da Fê aí, que sim, né? Os cristãos de hoje, nem todos estão preparados. Eu creio que é uma primeira peneira que o Senhor vai passar nos cristãos, né? Na linha escatológica que eu creio, essa é uma primeira peneira que vai passar aí, uma boa parte vai ficar, né, junto com o anticristo, vai aceitar essa marca, e depois, quando a gente for falar daqui a pouco de milênio, o Senhor ainda vai trazer uma última peneira antes de entrar na eternidade. Então essa é uma primeira peneira onde já vai ficar bastante gente, e depois ainda tem uma segunda peneira ainda, pastor Tiago, ainda tem mais uma aprovação para os verdadeiros cristãos, aqueles que estão firmes mesmo com o Senhor, ficar junto com ele. Só lembrando, né, Léo, que essa sua demonstração que você deu é baseada sempre agora na visão pós, né?
Sim, mas quando a gente fala assim dos sinais, nós estamos falando de escatologia no geral. Não, sim, eu tô falando assim, mas em relação a segunda peneira. Não, a grande tribulação, por exemplo, se passar por ela é quem acredita de forma, uma visão pós-tribulacionista. Sim. Porque para quem é pré, ele não tá esperando por isso, certo? Ele não tá esperando por isso. Frustrar. Ele vai se frustrar. Talvez esses sejam os mártires. Talvez eu creio que tem irmãos sinceros ali que estão esperando esse arrebatamento secreto, mas eles são firmes, eles são fervorosos, né? O arrebatamento não vai acontecer. E eles vão continuar ali, mas eles vão ver que as coisas estão desenrolando e falar, nossa, mas aí vai chegar uma hora que eles falam, nossa, o arrebatamento não aconteceu. E agora? Agora temos que enfrentar a grande tribulação. E aí esses podem ser os mártires. E porque eles vão estar ali, eles não tiveram ponto com ele, não se prepararam. Entendeu? Afinco para isso, e eles vão ser os martirizados. Vão estar ali. Aqui, ó, tem mais um acrescentado do comentário. A irmã colocou assim, fez uma reflexão aqui, né? Uma pandemia paralisou uma igreja e várias pessoas. Eu tenho as minhas dúvidas, né? No caso que ela falou que a pandemia foi uma coisa que revelou os comportamentos dos cristãos. E de fato, ela tem razão. Outra colocou aqui, a Rosane Sacramento, colocou assim, ó. Mas com milhões de cristãos vivendo em grandes cidades ou vivendo em países que não tem como cultivar alimentos, será então muito difícil. Sim. Então, aí respondendo primeiro a Fernanda, eu não tenho dúvidas nenhuma. É o que eu acabei de falar. Com certeza a igreja não está preparada para isso. É um assunto que não vem à tona, né? Que nem o Charles nos questionou no primeiro podcast que teve aqui. Não, por que não é pregado sobre isso? O pastor já deu o alento ali que isso talvez não seja um assunto ali de culto, mas ele é um assunto de estudo. Né? É um assunto que a gente tem que se aprofundar, que nem nós estamos aqui hoje trazendo uma introdução, fazendo um passando, né? Passando por cima, entendendo, olhando um panorama do que é a escatologia, do que ela fala, para dar um start, e aí esse cristão que está buscando, ele buscar um curso de escatologia e se aprofundar mais, né? Aqui na EDB nós temos esse curso, nós já demos ele já no ano passado ou retrasado, nós vamos retornar com ele, mas tem muitos outros aí na internet que você pode procurar para saber mais a fundo, né, se inteirar e observar a Bíblia. Inclusive a gente vai colocar alguns livros lá na nossa livraria, introdutórios, né, para a pessoa comprar e poder ler também, né? Sim. Poder comprar e ler para pelo menos ter uma noção. O que eu acho legal, na minha visão assim, Léo, é ter realmente a pessoa, como você está fazendo. Mesmo que ela tenha simpatia por uma das visões, mas ela conhecer todas. Conhece todas, né? Ela simpatiza com uma, mas ela sabe o cenário de todas. Sim. Se fosse uma der errada, ela fala, não é a outra, né? Então ela vai sempre sabendo, né? Exatamente. Então, como eu respondi a Fernanda, eu não tenho dúvidas, vai ter muito cristão, e eu olho assim ao meu redor a todo momento as pessoas levando a vida. A palavra diz que vai ser como no dia de Moisés, né? As pessoas estarão bebendo e comendo, casando e se dando em casamento, então vão estar levando a vida, entendeu? Né? Muitos falam assim, eu não venho falar agora de fim dos tempos para mim não, de anticristo, agora que a vida está ficando boa, né, que as coisas estão acontecendo, nós não queremos ouvir isso. Então a Bíblia já falava disso, né? Muitos vão estar levando a vida e não vão querer se atentar a isso, e aí é um problema para a própria pessoa, porque não é porque você vai virar a cara para isso que isso vai deixar de acontecer. Amém? É isso aí. E a Rosane, qual foi a pergunta? Ela só fez uma reflexão também. Ela falou assim, que vai ter milhões de cristãos no mundo inteiro, vivendo em cidades ou vivendo em países que não tem como cultivar alimentos. Então será então muito difícil. Exatamente. A Bíblia fala isso, que será um tempo muito difícil. Nós vamos, já a gente vai passar pelos textos aqui, a gente vai ver que a Bíblia relata que vai ter essa dificuldade, né? O Senhor vai estar ali cuidando de todos, mas vai ter essa dificuldade. Alguns vão ser entregues, né? Mas isso é para glorificar o Senhor. De alguma forma, esses vão ser glorificados. Você vai ver que esses que vão ser decapitados, se você for ver para se você for olhar assim, o que é melhor, né? Isso aí vai ser até bom, né? Quando a gente olha para uma linha milenar, porque fala o quê? A gente vai ver lá em Apocalipse que os que foram decapitados
durante a grande tribulação, eles vão ser ressuscitados para viver o milênio. E a segunda morte já não vai ter poder sobre eles. Só esses. Só sobre esses que a segunda morte já não vai ter poder. Esses que morrerem na grande tribulação, eles já vão praticamente estar com o seu passe livre para entrar direto na eternidade. Né? Ele morreu ali decapitado, essa é a única morte que ele vai passar, e ele já vai ter o passe livre direto para a eternidade. Quando a gente passar pelos textos aqui, a gente vai conferir isso daí. Muito bom, muito bom. Assim, eu acho que o que explica muito para nós, que voltando de novo, é a parábola das 10 virgens mesmo, que dá esse entendimento de preparo, né? Sim, exatamente. As cinco loucas e as 5 prudentes, né? Então, tem que ter preparo. Né? É evidente que quem não tiver preparado não vai conseguir passar por isso aí. A porta é estreita. Então é isso aí. Não é simples não. Tá bem? Então a gente já falou então do pré-tribulacionismo, do mid-tribulacionismo que é no meio, pré-tribulacionismo no início da semana, antes dos 7 anos. 3 anos e meio se passaram, mid-tribulacionismo, e pré-ira, quase no final da grande tribulação, há mais um arrebatamento, e aí a gente vai para a linha que é onde eu creio, que é o pós-tribulacionismo. Eu acredito que a igreja vai se encontrar com Jesus só no final de toda a tribulação. Nós vamos estar aqui, alguns vão ser entregues como mártires, como eu já disse, e no final, os que resistirem, os que conseguirem, né, ficarem vivos até o final, né, a palavra até fala que se aqueles dias não fossem abreviados, né, a gente não resistiria. Então, os que resistirem até o final vão se encontrar com o Senhor ali. E mas vão ter bastante. As taças da ira, elas vão acontecer durante a grande tribulação? Durante a grande tribulação, no finalzinho da grande tribulação. Como eu falei, o anticristo ressurge, ele entra no templo, oferece o sacrilégio terrível ali, e aí ele começa a perseguir todos os cristãos, né? Faz todos aceitarem ali a besta, adorarem a besta. Os que não adorarem vão ser decapitados, vão ter uma pena de morte. E aí ele vai agir durante um tempo ali, que a Bíblia não relata qual é esse tempo, mas vai chegar um certo momento que aí as taças da ira do Senhor vão começar a ser derramadas. Vai chegar uma hora que o Senhor vai ficar doido, né? Pelo que a gente vai entender. Parafraseando aqui, o Senhor vai falar assim: não, chega, você já perseguiu os meus demais. Até aqui é o seu limite. Agora eu vou derramar minhas taças. Mas essas taças, elas não é contra a igreja. Elas são contra os que têm a marca da besta. Entendeu? A igreja vai ser poupada dessa ira. Vai ser poupada dessa ira. Como um texto mesmo diz, né? A ira do Senhor. A gente não foi preparado para ira, né? Para a ira do Senhor, não. Tá certo. A ira do Senhor, não. Então é isso, o pós-tribulacionismo. E pra gente já começar a ler a Bíblia, né? Até agora não lemos. No episódio passado a gente leu bastante Bíblia, o tempo se estendeu bastante. Mas eu já queria que quem tá com a Bíblia aí já abre em Daniel 12:1. De preferência a gente sempre acompanha na NVI aí, que vai ter uma tradução que eu vou estar falando que vai estar melhor, tá? Daniel 12:1. Tem mais passagens aqui em Daniel falando desse período da grande tribulação, mas eu vou dar uma enxugada aqui, gente, porque senão a gente vai se estender bastante e não vai conseguir nem entrar aqui no milênio, né? Então vamos para 12:1 para começar. Então em Daniel 12:1 diz assim: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Ó, pra mim aqui é um ponto onde aponta, mostra que a gente vai estar passando nessa grande tribulação. É por conta desse versículo e outros que eu vou apresentar aqui, que eu vejo a igreja, nós passando pela grande tribulação, né? Fala aqui que o Miguel vai se levantar e ele vai nos proteger, né? E todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto, né? Então nós vamos ser libertos dentro dessa tribulação. E aí eu quero ir lá pro Evangelho, né, o capítulo escatológico, Mateus 24:21. Então, mesmo durante a tribulação, nós vamos perceber o cuidado de Deus com aqueles que vão estar na grande tribulação,
Sim. Deus vai estar cuidando dessas pessoas, né? Exatamente, é como a gente vê lá quando as pragas foram derramadas sobre o Egito, né? E quando vem a praga do primogênito, que a morte passeou ali sobre o Egito, Deus ordenou que todos ungissem os seus umbrais com o sangue do cordeiro, né? E aí o espírito da morte passaria e não atingiria os seus, todos aqueles que estão selados pelo sangue do cordeiro nos seus umbrais, né? Então todo aquele que está selado pelo Senhor, que tem o selo do Senhor, Apocalipse fala também, ele vai ser livre da morte ali, né? Durante essa passagem. Não os que já foram destinados para ter esse privilégio, né? Que ser mártir na grande tribulação. Hoje então, eu comecei a entender que é um privilégio. Deus não vai livrar a gente da tribulação, mas na tribulação. Eu creio que na. Tá bom. Olha lá, ó, Mateus 24 falando da tribulação. Mateus 24, no versículo 21, diz assim: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Então fala de um período de tribulação que nunca mais haverá. O período, né? Então é um período que nunca houve e jamais haverá. Então, para quem está chegando aí nesse podcast agora, né? Uma introdução à escatologia, e lê Mateus 24. Lê Mateus 24, o capítulo inteiro, né? Que você vai ver ali falando de coisas que vão acontecer no período do fim. Tá bom? Agora, Marcos também, Marcos 13, ele também está em paralelo ali junto com Mateus 24, tá? Então, Marcos 13, 19, ele diz dessa mesma forma aqui: porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo, até agora, e nem jamais haverá, né? Então, tá alertando novamente aqui, porque o período da grande tribulação vai ser algo bem pesado, como nunca houve e nem jamais haverá. Aí a gente pula para Apocalipse 7. Apocalipse 7, nos versículos 13 e 14. Apocalipse 7, versículos 13 e 14. Que diz assim: então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Tá vendo? Então, João tá ali, né, com o ancião passeando, trazendo a revelação, trazendo o Apocalipse para ele. E aí ele olha assim para aqueles que estão ali no altar e pergunta: mas quem são esses que estão vestidos de branco e de onde eles vieram? Aí ele fala que esses são os que vieram da grande tribulação, né? Então o que eu entendo? Tem santos na grande tribulação, tem gente passando pela grande tribulação. Então tem gente ali que está na tribulação. Então eu creio que a gente passa pela tribulação. Então se você falar que há um arrebatamento secreto, você tem que acabar anulando esse versículo aqui, né? Porque quem são esses, né? Lógico que o dispensacionalista, ele vai ter o seu discurso falando que esse povo aqui é os judeus, como a gente teve a discussão na semana passada. Certo. Mas a gente vê que Paulo, tanto em Efésios como Romanos, ele traz uma união dos povos e a gente se torna um só povo, né? Então Paulo relata isso muito bem, tanto para nós em Efésios quanto em Romanos, em Efésios 2 e Romanos 9, que a igreja se uniu com os judeus e se fez um povo só. Não há mais judeus, não há romano, não há grego, né? A gente se fez um só povo. Então não tem como a gente dividir mais isso. Mas o dispensacionalista encontra um meio de destrinchar, de dividir, né? E falar que quem está ali é os judeus. Mas eu não creio dessa forma. Certo. Tá bom? Aí nós temos... Eu acho que da grande tribulação seriam esses textos, né, que eu trago. Então, quando a gente olha só, que nem eu falei, eu só trouxe alguns textos falando da tribulação. Tem muito mais, mas se eu fosse colocar todos aqui, a gente vai ficar muito tempo aqui falando sobre isso. Mas esses textos que eu trouxe são para afirmar que haverá esse período e que nós estaremos nele, né? Então são fundamentos, não são bases para o que eu creio, que a gente vai estar passando sim pela grande tribulação e a gente deve se preparar. Eu vi que a pastora postou Apocalipse 1:3 aí, né? Isso. Se lê para nós aí, pastor. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo.
Amém. Tá vendo? Apocalipse fala pra gente ouvir. E lógico, Apocalipse é fácil de entendimento? Não é fácil. Então para você entender, você tem que buscar. Né? E o Senhor, ele gosta daqueles que querem desvendar os segredos dele. E Apocalipse, escatologia pra mim, pastor, é maravilhoso. Eu sou daqueles caras que gosta de assistir aqueles filmes que você não tá entendendo nada no começo, só lá no final que você vai desvendar tudo, mas eu já tô desde o começo já desvendando o que tá acontecendo, né? Então eu gosto demais desses filmes que você tem que pensar, né? Então quando eu pego assim esses enigmas, né, que se você olha Apocalipse, é uma revelação, né, uma profecia, e a profecia ela tem que ser desvendada. Aí eu fico muito maravilhado com isso, né? Quando a gente pega lá, lê Joel, você não entende nada, mas quando você começa, você lê Daniel, aí você lê Apocalipse, você vai lendo os outros trechos da Bíblia que vão falando de escatologia, você vai ligando tudo. Ó, que tá falando da mesma coisa que tava falando lá, que tá falando lá, que tá... Mas quando você lê ele isolado, você fica perdido, falando, não tô entendendo nada que tá acontecendo. O que isso aqui? Dragão, chifre pequeno, 10 chifres, né? 7 cabeças, diademas. Mas você vai ver que eles estão sempre falando e conversando entre si. Né? O tempo todo a Bíblia está conversando entre si, e você é convidado a buscar essas peças desse quebra-cabeça e vir montando para você trazer o entendimento do que está acontecendo. E é cada vez mais você vai lendo, você vai pegando uma peça, vai montando e você fala, nossa, que legal. O Charles fez uma colocação aqui também assim, ó. Eu acredito que a igreja atual, por todos os escândalos, não merece ficar de fora da grande tribulação. Na verdade, é assim, tem um pouco de lógica que ele está falando, mas não só pelo fato atual, é mais pelo fato assim, poxa, a história da igreja sempre foi com muito rastro de sangue, né? Sim. Os cristãos sempre sofreram. Então fica assim meio desconecto aí, você pensar que nós vamos ser poupados. A pior geração, entre aspas, né? Quando eu falo pior, eu falo que a gente é muito negligente, né? Você comparar a nós com os cristãos do primitivo, da igreja primitiva. Coitado, nós não chega nem no chinelo dos caras, não chega nem né? Então, assim, é uma pergunta: por que nós seríamos poupados? Por quê? É uma pergunta que é bom a gente pensar. Esse é um dos motivos que eu não creio no pré-tribulacionismo, né? Eu olhar assim e achar que eu sou a princesa dos olhos de Deus, um homem mais pecador e mais atrapalhado, que quando a gente olha para a igreja primitiva, nossa, os caras suportaram cada coisa, agora eu não vou suportar nada, né? Todos os apóstolos foram martirizados, menos João, mas mesmo assim João foi jogado num caldeirão de óleo fervente. Então, não morreu, não morreu. Sofreu um martírio, um certo martírio aí, prévio ali. Exatamente. É como a gente falou, né? Assim, vamos ser honestos. Preferencialmente, eu gostaria de que a visão pré-tribulacionista estivesse certa. Sim, com certeza. É a minha preferência. Uhum. Eu queria muito que a visão pré-tribulacionista fosse prevalecesse sobre todas as ideias. Mas eu coloquei o meu pezinho atrás. Eu tô naquela visão que você falou, aquela filosofia. Tô esperando o pior, e se o melhor vier, a gente vai surfar. Entendeu? É lucro. Então, por conta disso. E eu não tenho vergonha de falar aqui que eu não consigo me identificar para dizer assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não consigo abraçar um pensamento e aí ficar com ele 100%, porque todos, na minha visão, todos têm dificuldades. Uhum. Todos vão encontrar uma pedrinha no sapato. Todos, quando os caras se explanam pra você, tem sentido. Sim, também, né? E tanto é que a gente vê que se fosse um assunto fácil de resolver, não teria debates, né, Léo? Sim, não com teria certeza. debates. Mas na filosofia que você propôs aqui pra gente é essa. Espero pelo pior e torcendo pro pré-tribulacionismo tá certo. Se prepare. Se prepara pelo pior e pedindo pra Deus que se prepare no mais original. Exatamente. É melhor você sair de casa com guarda-chuva e não chover do que você sair sem e cair um pancadão. Verdade, é isso aí. Essa é a ideia. Então a gente tem que estar preparado. E pastor, você falou que eu não consigo me definir. E eu posso falar? Eu acho que nem precisa. Eu acho que nem precisa você falar assim, eu só peço, não, só precisa se atentar aos detalhes que eu te falei. Prestar atenção e estar atento. Mas você sabia que você falou, depois que você falou, porque assim, de verdade, eu tô sendo muito sincero mesmo, eu tô aprendendo muito aqui com você.
Glória a Deus. Porque você está propondo uma coisa legal, que era um assunto que eu não me debruço em cima. E aí essa semana teve aquela situação com o Trump lá no... Sim. Aí depois daquela última conversa eu comecei a olhar diferente para ele. Então assim, você começa... Né, você começa a olhar melhor para os acontecimentos noticiários, político, exatamente. Né? Você começa a olhar melhor para o que está acontecendo. E aí você fala, opa, deixa eu ficar esperto com o que está acontecendo. Você negligente em relação aos noticiários, se tá atento, porque você não sabe. Às vezes, como você falou, às vezes você pode se preparar por conta do conhecimento de uma coisa que está para acontecer e você negligenciou a informação e aí foi pego de surpresa. Exatamente. Às vezes você pergunta para uma pessoa, você ouviu falar de uma nova pandemia, por exemplo, dando exemplo? Aí a gente tá meio, não tô nem sabendo, mas por quê? Porque a gente negligencia as informações. A informação tá aí, né? Em Apocalipse mesmo, o Senhor Jesus está falando. Ele fala até em Mateus 24. Fiquem espertos porque eu vos avisei. Não vai dizer que eu não vos avisei. Exatamente. Eu vos avisei dos sinais. Ele fala, avisei antecipadamente. Antecipadamente, exatamente. Então ele fala, eu tô avisando vocês. Agora vocês não querem me dar ouvidos, então aí é um problema. Mas como eu disse, pastor, a gente não precisa se definir em pré, pós. É só estar atento a esses sinais. A gente está observando, realmente é um anticristo. A gente já consegue compreender, mesmo sem saber de escatologia, que os tempos estão estranhos. Né? Tem muita coisa estranha acontecendo no mundo, as coisas estão acontecendo, estão se encaminhando para algo, inteligência artificial. A gente já está se vendo aí no filme Exterminador, para quem é mais geek e gosta de assistir os Avengers, né? Já vê ali a era de Ultron, né? Onde a máquina dominava o mundo. Aí já não tem nada aí. Então, mas tem vários filmes que falam sobre a inteligência artificial, ela dominando o mundo. E hoje a gente está a um passo disso acontecer, né? E aí a Bíblia fala também de um governo único mundial. A gente está a um passo disso acontecer. Uma moeda única. A gente está muito próximo. Está a um passo disso acontecer. Então, todos os sinais estão aí, até para quem não... E até a ideia de uma moeda única, como ia trazer uma estrutura para o mundo assim, teoricamente boa. Tá entendendo? Mas se falasse... O pior problema da economia mundial é a moeda, cara. Sim. Mas se falasse isso alguns anos atrás, as pessoas iam rir, né? Falar assim, não, que viagem é essa? Nunca vai acontecer isso, não tem como acontecer, né? Mas agora a gente vê que tem como acontecer. Os últimos 10 anos a tecnologia evoluiu tanto, eu creio que sim, se a gente puder colocar uns 1000%, que a gente, assim, sabe, é coisa assim sobrenatural. O pessoal começando a perder emprego aí por causa da IA. Ô Léo, a pastora Simone publicou 2 versículos aqui que colaboram aqui até para o pensamento pós. Sim. Queridos amigos, é 1 Pedro 4,12. Queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir. Pois não é coisa estranha, nem fora do comum o que lhes vai acontecer. Pelo contrário, alegre-se verdadeiramente, pois essas provações farão com que vocês participem do sofrimento de Cristo e depois terão a maravilhosa alegria de participar da sua glória. Eita glória! É o que eu falei pro senhor pastor. A gente vai ler aqui os versículos depois, vamos passar, vamos fazer um... A gente vai pegar ali o Apocalipse 20 e vai ler ele inteiro. E aí você vai ver que tem coisa ali pra você alegrar. E eu tô até, assim, preparando meu pescocinho. Vem cá, corta o pescoço. Porque eu tô vendo lucro nisso. Você tá entendendo? O pessoal vai falar assim, esse cara é doido, ele é fanático. Mas depois que você tem a revelação do texto, que você entende o plano de Deus se desenrolando, e você fala, nossa, Paulo falou assim, pra mim viver é Cristo e morrer é lucro. Você quer um cara mais doido que esse, que é apedrejado na cidade porque ele diz, eu não sou esse Deus que vocês estão cultuando, não, eu não sou Deus, não vem. Aí o pessoal apedreja ele, joga ele pra fora, é dado como morto. O cara acorda, sacode a poeira e entra na cidade de novo pra pregar. Não, Ele tinha essa revelação, ele subiu ao terceiro céu, o pastor, e ele teve a revelação das coisas vindouras. E ele viu que viver é Cristo, morrer é lucro. Quando ele morrer, ele falou, puta, tá cumprido o meu papel. Então, o meu papel aqui é viver para Cristo, né? É ser entregue para Cristo. Eis que te jogo como ovelhas no meio dos lobos, não é assim que o Senhor fala? Então, é isso, entendeu?
Então, para mim, vai ser lucro. Lógico que eu estou me preparando para, né? Estou observando, não estou preparando ainda, mas estou observando para tentar me preparar na medida do possível, na medida que o Senhor permitir. Porque às vezes eu quero me preparar, mas o Senhor fala, não, mas não, você não é um dos que vai se preparar, não, né? Você é um dos que vai ser martirizado aqui. Mas eu vou me preparar para cuidar da minha família dentro desse período, né? Quando eu ver os sinais das coisas acontecendo, eu vou me preparar para isso. Mas tudo dentro da vontade do Senhor. Amém. Amém? Encerramos por aqui a grande tribulação? Eu acho que ficou bem claro aqui. A pastora Simone botou o texto aqui, não vou ler de novo, mas é Romanos 8,17, falando do sofrimento mesmo, tipo assim, tudo colaborando para preparar o crente para o sofrimento. Exatamente. A Bíblia inteira aponta para isso, né? Então, para mim é inconcebível a ideia de um arrebatamento secreto, né? Dentro dessa circunstância, quando a gente começa a ler por inteiro aí a Bíblia. Então vamos lá, vamos passar então para falar a respeito de milênio. Tribulação é isso, ela vai acontecer algo como nunca houve sobre a terra e nem jamais haverá. E após ela acontecer, dados esses fatores, o anticristo se revelou. Ele perseguiu os santos ali, ele matou muitos, martirizou a muitos. Aí a gente vê que o Senhor vem e derrama suas taças da ira, né? Já pega alguns ali que fizeram a marca da besta. O Senhor Jesus vem, que faltou a segunda vinda de Jesus, na minha linha cronológica. O Senhor Jesus vem e ele acaba com o anticristo com o sopro da sua boca, né? Ele faz assim, e já acaba com o anticristo. E aí nós vamos entrar no capítulo 20, né? Vamos lá? Vamos lá. Apocalipse capítulo 20. O pastor, dá só uma subidinha inicial aí pra nós, por favor, que tá... Esquentou? Tá gelado. Ele quer de... Ah, quer que esquenta? Tira o gelo. Tá muito gelado, credo. Então vamos lá, milênio agora então? Milênio. Tá. Antes de você entrar nos textos do milênio, ô Léo, eu queria que você explicasse o que é o milênio. Tá. Milênio é um outro debate que nós temos teológico na área da escatologia, que se refere a um período de 1000 anos, né? Literais ou não. Esse é o grande debate. Esse período ele é literal ou não é literal, né? E quando ele ocorre, né? Quando ele ocorre. Então, acerca desses debates, nós vamos ter 3 linhas, né, que interpretam o milênio, né? O pré-milenismo, que interpreta o milênio como um milênio literal. E ele é pré por quê? Porque nós estamos vivendo antes desse período acontecer, esse período ainda não está ocorrendo, né? Essa é a linha que eu creio, que esse período ele se inicia após a grande tribulação. Então, o pré-milenista, né, ele entende que esse milênio literal ainda vai ocorrer e ele vai ocorrer após a grande tribulação, né? Então, após a grande tribulação, o Senhor Jesus vem e ele faz ali o seu julgamento, pega o falso profeta e o anticristo e joga no lago de fogo e enxofre, e aí ele prende Satanás, como a gente vai ler agora em Apocalipse 20, ele prende Satanás durante 1000 anos, e aí ele reina na terra durante 1000 anos, e após esses 1000 anos acontece a segunda peneira que eu falei no começo. Ele solta novamente Satanás, e Satanás sai novamente a enganar as nações. E ele consegue enganar alguns cristãos que viveram 1000 anos com Cristo, e ajunta eles para se rebelarem contra Cristo na grande batalha do Armagedon, né? Então ele vai juntar todos na grande batalha do Armagedon. Só que aí o Senhor vem, acaba com todo mundo, pega todo mundo e joga tudo no lago de fogo e enxofre. Como se fosse uma rebelião mesmo que vai acontecer. Ele vai enganar. Uma segunda peneira. Quase igual o que aconteceu com Lúcifer. Exatamente. Né? Vai corromper essa galera que vai ter um corpo glorificado já? Os crentes vão estar com esse corpo glorificado? Aí não todos. Não todos. Os que chegarem até o final, eles vão permanecer com o seu corpo. Aí é onde entra aquela parte que eu te falei. Quando Jesus voltar, os que foram decapitados na grande tribulação, ele vai ressuscitar eles. E esses vão ganhar o corpo glorificado. E por isso que a segunda morte não vai ter mais poder sobre eles, porque eles vão ter o corpo glorificado. Aí nós vamos passar esse período de 1000 anos com ele, onde Satanás vai estar preso para não enganar mais as nações, só que depois ele vai ser solto.
e vai ter esse direito de enganar, onde ele vai conseguir ainda reunir alguns para lutar contra o Senhor no dia da batalha do Armagedon. E no milênio, as pessoas vão casar, vão ter filhos? Essa é uma pergunta que eu não tenho essa resposta, porque a Bíblia para mim não é muito clara quanto a isso, mas eu creio que os que têm corpo glorificado, eu acho que não vai ter isso, né? Agora as famílias que chegaram até lá, não sei como vai funcionar, e não, é uma coisa que eu não tenho muito detalhes para isso. Então essa linha que eu acabei de trazer é a pré-milenista. A pré-milenista crê nisso, né? Que essa é a cronologia dos fatos, né? Então, esse milênio a gente está vivendo antes dele. Então deixa eu recapitular, só para me entender o Léo, como é que o Léo se configura. Então, você é um pós-tribulacionista. Pós-tribulacionista, nós vamos passar pela tribulação. Pré-milenista. Pré-milenista, antes do milênio. E qual que é uma outra que nós tínhamos falado? É isso, pós-tribulação e pré-milênio. É assim que você se identifica. Sim, isso, exatamente. Marceneiro. Tá, legal. Tá bem? Então é isso aí. Essa é a linha que eu creio. Então, a respeito do milênio, nós temos 3 interpretações. A primeira é a pré-milenista, que é essa que eu acabei de trazer, que é a que eu creio, né? A segunda é a amilenista. O amilenista, ele crê que não há um milênio literal, né? O prefixo A quer dizer não milênio. Mas não é que ele não crê que não existe um milênio. Ele crê que não exista um milênio literal. Que o milênio é uma metáfora, né? Ele vai trazer como uma simbologia aí. Ele interpreta isso como uma simbologia. É um período extenso de tempo, né? Esse milênio é um período extenso de tempo no qual a gente já está vivendo ele. Então já acredito que esse período já... Esse período já está ocorrendo e nós já estamos vivendo ele. E eles creem que Satanás está preso. Porque a gente vai ler Apocalipse 20 e vai falar que nesse milênio Satanás está preso. Então na cabeça deles, Satanás está preso agora. E ele está preso, só que a gente vai falar assim: mas se Satanás está preso, então por que acontecem essas coisas ruins no mundo? Não, mas ele está preso, mas a única coisa que não lhe é permitido é enganar as nações. Então ele não pode enganar as nações, os seus, mas ele está solto aí ainda e tem prisão semiaberta. Ele tá no regime semiaberto, né? Então ele só não pode enganar, mas ele está preso. Mas o texto não me remete a isso, porque a gente vai ver que ele vai ser acorrentado. Um anjo desce e acorrenta ele e ele fica preso durante esse tempo. Então essa é a visão amilenista, né? Nós falamos da pré, que é que eu creio, e o amilenismo. E também nós temos a que tem menos adeptos aí no mundo, que é o pós-milenista, né? Que ele acredita que nós já estamos vivendo, ele normalmente é o preterista, né, que crê que todas as profecias já se cumpriram até o ano 70, né, quando ocorreu a destruição do templo e ocorreu a diáspora ali dos cristãos. Então ele crê que as profecias já se cumpriram e a gente já está vivendo também esse milênio, né, só que ele vai se findar esse milênio. O mundo ele vai caminhando e a cada dia ele vai se melhorando mais, até chegar na plenitude dos tempos, onde as pessoas foram todas evangelizadas, o evangelho foi pregado em todo o mundo e as pessoas se adaptaram a isso, e aí o mundo melhorou, e aí então Jesus vem, volta e reina com todos e inaugura a eternidade. Então, pré-milenismo, amilenismo e o pós-milenismo. Amém? Rapaz, que loucura. Meu Deus. É muito doido. Mas só que é que nem você falou, tem ali, tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia. Então, assim, é só organizar o pensamento, mas todos esses acontecimentos estão na Bíblia, não é uma viagem, né? Tá na Bíblia. Exatamente. Ó, o Charles fez uma pergunta aqui importante. Ô, Léo, tendo em vista que 1000 anos é como um dia e 1000 dias é como um ano, você acredita que tudo isso pode acontecer em um único dia? Então, a pergunta é difícil, né? Difícil de interpretar. Não, então, para Deus, né? Um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, né? Eu creio, cronologicamente, né? Eu vi um ensino de um irmão que eu acompanho, que é o Thiago Tis, do canal Graça e Conhecimento.
E ele traça um paralelo da idade da Terra. Que a idade da Terra, nós estamos se encaminhando pro finalzinho do 6.000 anos. O 6º milênio da Terra. Se você for traçar, pegar Gênesis e trazer e pegar todas as, como é que fala? Genealogias, e for somando e for pegando até hoje, nós vamos conseguir chegar a esse número que nós estamos vivendo há cerca de 6.000 anos, restando apenas 1.000 anos, que é esse milênio que eu tô falando. Então, quando a gente pega essa genealogia e traz, né, aí tem a teoria da Terra Jovem. Para mim é o que faz mais sentido. Deus já criou tudo pronto, porque hoje eles pegam lá o carbono e falam, mas o carbono data de 10.000 anos, né? Isso aqui data de não sei, para falar que a Terra tem milhões de anos. Eu não creio nisso, porque eu creio que o Deus Criador, ele já criou tudo pronto. Ele criou os animais, ele criou primeiro o ovo ou a galinha? É uma pergunta. Eu creio que ele já criou a galinha pronta e depois ela foi multiplicando. Mas assim, você não acha que, por exemplo, em relação a quando a gente fala da Terra, né? A ciência bate como é que fala? Ela informa que tem milhões e milhões de anos a Terra. Isso, examinando os minérios, né? Os minérios. Isso. Então, assim, pra mim, eu não teria dificuldade de acreditar que a Terra teria esse tanto de anos. Uhum. Mas a vida humana na Terra, aí eu calculo esses 6.000 anos que você falou. Porque é a Bíblia. Né? Então, exatamente. A vida humana na Terra. Agora, a Terra, propriamente dita, a Terra estática. Sim, sim. Eu acho que ela pode ter esse tempo todo, porque se você pegar ali a Gênesis 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma, vazia e tal. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então talvez esses versículos, até chegar na parte que Deus vai criar todas as outras coisas, pode ter passado um determinado tempo ali. Então, assim, eu acho que dá pra dar uma colherzinha de chá, porque pode ter acontecido, né? Eu tô falando da terra estática, agora sem forma vazia. Então talvez nesse período a ciência pode falar e não há confusão nenhuma com a nossa fé em relação a isso. Outro debate teológico, né? Porque a gente vai entrar em Gênesis. Os dias eram literais ou não eram literais? Exatamente. Então é um debate teológico. Para mim eles são literais, né? Porque eu pego e eu vou trazer essa cronologia, né? Até dentro desse estudo do Thiago Tiz, ele traz muito bem ali, e aí traz toda a genealogia, e cara, aquilo me convenceu demais, porque bate com todas as profecias, que nem eu falei quase agora, dos quebra-cabeças se montando, e tudo trazendo vários paralelos. Deus trabalha com vários paralelos, que quando a gente olha assim, nossa, aqui ó, aquilo tá apontando para isso, aquilo tá apontando para aquilo, e sabe, é coisa linda, né? Então aí eu olhei ali, aí você entende que a gente está realmente vivendo, né, um dia para Deus como 1.000 anos, 1.000 anos é como um dia. Então, eu creio sim que a gente está vivendo nesse 6º milênio para já findar esse último milênio aí, que é o 7º dia aí, da criação de Deus, onde o 7º dia, ele acontece o quê? O descanso. Por isso que Satanás é preso. E aí eu creio que a gente entra nesse milênio onde a gente vai viver com Cristo ali numa paz, nesses 1.000 anos, né? Então, esse é o descanso do Senhor, né? E depois de ele descansar, ele traz a vingança dele. Entendeu? Sobre aqueles que não... A Bíblia sempre aponta bastante para esses números, né? Sim. Número 6, número de homem, número 7 é o número de Deus e assim por diante. Exatamente. Pode ser que sim. Pode ser. Vamos lá. Vamos entrar no milênio, porque já o nosso tempo está se esvaindo, e aqui ainda tem uma exegese aqui pra gente fazer aqui e ler esse texto. Amém, irmãos? Apocalipse 20, vamos ler aí a partir do verso 1, e eu vou trazendo aqui e já vou explicando, tá bom? Vamos lá? Abriu aí, pastor? Vamos olhar. Apocalipse 20. Texto lindo. Amém? Esse texto eu li ontem no culto, né? No finalzinho dele, né? Eu não lembro se eu li uma parte dele. Que eu falei que os nomes que não foram achados no livro da vida. Isso foi. Né? Verdade. Olha lá, Apocalipse 21 diz assim: Então vi descer do anjo um céu que trazia
na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ah tá, gente, lembrando aqui que no capítulo 19 aqui, se você voltar e depois você ler, você vê que Jesus ele tá voltando e ele acabou com o anticristo e o falso profeta e jogou eles no lago de enxofre. Aí ele entra nessa parte aqui, ele fala: então eu vi descer um anjo dos céus que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Ponto. Certo. E o acorrentou por 1000 anos. Então, a gente vê aqui, no capítulo 20, gente, aí é onde entra essa discussão. É o único lugar onde você vai ver a Bíblia falando a despeito desses 1000 anos. O milênio só está aqui. E ele é falado aqui 3 vezes, como a gente vai perceber aqui. Então a gente viu o que no versículo 1 e 2? Que um anjo desce dos céus e ele traz na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então só a partir daí eu já não vejo um regime semiaberto. O cara está acorrentado de pés e mãos, né? Pés e mãos, vai acorrentar lá o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo. Olha lá, cadê o regime fechado? Lançou-o no abismo. Então ele estava com a chave do abismo, o anjo, ele abriu, acorrentou e jogou ele dentro do abismo, né? E pôs um selo sobre ele. Isso. Para assim impedi-lo de enganar as nações até que se completassem os 1000 anos. 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Entendeu? Então ele foi acorrentado e nesse período de 1000 anos ele não vai poder enganar as nações, ele vai estar lá acorrentado, não vai poder fazer nada, né? A minha visão é essa, que ele está acorrentado e não vai conseguir fazer nada. Mas depois desses 1000 anos, ele ainda vai ser solto por um pouco de tempo. Amém? E aí a gente vai para o versículo 4. Vi tronos nos quais se sentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, tampouco recebido a sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha lá, o que eu falei? Eles ressuscitaram. Quem? Os que estavam na grande tribulação e foram decapitados. Ok. Não é isso que ele está falando aí? Então, olha que legal. Tem gente passando pela grande tribulação, está sendo decapitado, né? E ele ainda vai se ressuscitar, né? E vai reinar com Cristo durante 1000 anos. Eles vão reinar com Cristo. Sabe o que é reinar? Eles vão estar juntos, eles vão fazer parte do alto comando de Cristo. Essas pessoas vão fazer parte do alto comando de Cristo. Eles vão reinar junto com Cristo durante 1000 anos. 5. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Até se completarem os 1000 anos. Então, os que morreram antes da grande tribulação ainda não há ressurreição. Então, peraí, o restante dos mortos que não voltou a viver são aqueles que morreram com a marca, com as marcas da besta, com as coisas. Esses, né? E os que morreram antes da grande tribulação. Entendeu? Né? As pessoas que estão morrendo agora antes da tribulação, eles ainda não vão ressuscitar. Ah, tá. Ainda não ocorreu a ressurreição ainda. Não ocorreu a ressurreição. Certo. Ocorreu a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos que morreram na grande tribulação, pelo que a gente leu aqui, não foi isso? Né? Isso, os que morreram na grande tribulação ressuscitaram, é o que está escrito aí, exatamente. Exatamente. Vi a alma dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, tampouco recebido a marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 5. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então está falando de uma primeira. Se ele está falando a primeira é porque vai haver uma segunda ressurreição. Aí 6. Olha que legal. O 6 é o que eu falei quase agora. Bem-aventurados os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Ó, bem-aventurados.
Quem não quer essa bem-aventurança? Exceto por cortar o pescocinho, né? Que aí é ruim. Então, quem vai reinar no milênio é os que foram mártires. Os que foram mártires. Os que foram mártires na grande tribulação, é o meu entendimento de acordo com esse texto. Não, é realmente o que está escrito aqui. É os que vão reinar no milênio. Sim. Com Cristo. Exatamente. Aí já é inconcebível você olhar para a linha amilenista ou pós-milenista. Porque se isso aconteceu, cadê esses que ressuscitaram e estão reinando com Cristo? E são sacerdotes de Cristo? Quem são eles? São santos da Igreja Católica? Aí, pessoal, deu vontade de ler o Apocalipse, não deu? já pega aí pra você ler, porque já chamou atenção aí, o Léo tá chamando a atenção nossa aqui pra leitura. Então acho que deu vontade de dar uma lida agora, hein? Então você entendeu, pastor? Então quando você lê essa parte aqui e vê que tem essa primeira ressurreição e ela fala do milênio e que essas pessoas que foram decapitadas na grande tribulação, elas foram ressuscitadas e estão reinando com Cristo, pra mim isso aqui é o suficiente para cair por terra o amilenismo e o pós-milenismo, né? E o pré-tribulacionismo também já cai por aí. Porque vai falar, quem que são esses aqui? Ah, não, isso aí não é a igreja, né? Então a igreja não participa do milênio? Ou ela vem pro milênio e é os judeus que são esses que vão estar reinando? Talvez faça sentido, mas pra mim já é o suficiente aqui pra derrubar. Acho que o pré, ele acredita que no caso a igreja foi e ela volta com Cristo pra reinar no milênio, né? Jesus volta 2 vezes, né? A gente tá esperando a segunda vinda, eles estão esperando mais 2, né? Então ele vem até as nuvens, arrebata e depois ele volta com a igreja de novo, né? Certo. É isso que eles creem. E aí ele volta pra inaugurar esse milênio, né? Só que aí vai ressuscitar esses que foram martirizados, né? Talvez sejam os judeus. E aí eles vão reinar com Cristo perante essa igreja que Jesus vai voltar com ela. Talvez faça algum sentido. Mas, amém? Vamos lá. E aí a gente terminou aqui, e aqui foi falado dos 1000 anos. E aqui entra, pastor Tiago, onde eu falei pro senhor a respeito de Satanás, quando ele vai passar a segunda peneira, né, para Jesus. Que diz assim, ó, no 7: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Em número, era como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Um fogo, porém, desceu dos céus e as devorou. Olha que legal, você entendeu? Então Satanás, ele é solto. E aí ele engana as nações dos 4 cantos e ajunta elas para a batalha, né? Quando Jesus volta na sua segunda vinda... O que é o Gog e Magog? Então, Gog e Magog tem uma grande simbologia aí, se a gente for falar disso, vai longe também. Mas são as nações ali que se voltam contra Deus, né? Então ele vai pegar essas nações e vai perverter essas nações que vai se voltar contra Deus. Então, o que me parece é que vai ter gente que vai passar pela tribulação, nem todos vão ser mortos. Não sei se com a marca ou sem a marca, não sei se... O que eu entendo ali pelo finalzinho do Apocalipse 19, diz que os que tem a marca da besta, eles são lançados no lago de fogo e enxofre junto com o falso profeta e o anticristo. Então, se esses que tinham a marca foram lançados no lago de fogo, já foram, né, parcialmente destruídos, que não vão ser destruídos, eles vão queimar para todo sempre. Esses que vão ser pervertidos por Satanás são cristãos. São uns cristãos meia boca, porque não tem outro povo para ser pervertido por ele. Exatamente, realmente, não tem outro povo para ser enganado. A não ser que seja, que nem se a gente for parafrasear aqui e pensar, as pessoas se deram em casamento e aí tiveram filhos, porque são 1000 anos. E aí não passaram a tradição oral, aí essa tradição oral vai se perdendo com o tempo e as pessoas vão se inscrevendo. Talvez sejam os filhos dessas pessoas que vão estar e essa tradição do evangelho vai se perdendo e ainda consiga corromper esses, entendeu? Meio que a história se repetindo também, pode ser, né? É cíclico, né? A gente vê que Israel sempre tem essa montanha russa, sobe e desce, né? E a gente acaba se desviando do Senhor de alguma forma.
Então, a gente pode trazer isso como alguma explicação para esses que vão ser enganados. Mas Satanás vai passar uma segunda peneira assim ali no final. Ele é solto, ele engana as pessoas e ajunta as pessoas para batalhar contra o Senhor. A gente vê aqui que eles vão para a cidade santa, né? Porque na segunda vinda, que a gente não falou, o Senhor desce e ele traz a Nova Jerusalém, desce junto com ele, né? E aí, mais pra frente, traz a explicação de como é essa Nova Jerusalém, né? Toda feita de ouro, adornada e tal. Então fala que eles vão se reunir ali e ainda vão guerrear contra ela. Amém? Aí a gente parou no 9, agora vamos pro 10. No 10. 10 diz assim: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos, eternidade. Eu numa certa leitura, eu tinha o entendimento de que o lago de fogo e enxofre acabava, ali acabou. Mas quando a gente pega aqui Apocalipse e lê o capítulo 20, o versículo 10, aqui fala que eles vão ser atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Se isso aqui pra mim não é eternidade... Não, realmente, não vai ter. É uma coisa que não acaba. Não acaba, séculos dos séculos eles vão estar sempre sendo atormentados. Já passou os 1000 anos, que a gente podia falar só pelo período de 1000 anos, que é século dos séculos, vão ser 10 séculos. Mas fala pelos séculos dos séculos. E quando a Bíblia traz essa forma de falar, ela está querendo se referir a uma eternidade. Então eu creio que o inferno vai ser eterno também. Assim como a gente vai ter a vida eterna, também vai ter um sofrimento eterno aí. Infelizmente, né? Essa é a parte triste, né? Essa é a parte triste, né? Porque a gente fica assim meio preocupado. Por isso que a gente se lamenta tanto por aqueles que a gente vê que nesse momento estão aí no carnaval, pulando, se divertindo e não tem esse entendimento, né? Não estão preocupados com a eternidade, né? Exatamente. Vamos lá pro 11 também. O 11 diz assim... Foi daqui que eu li, daqui pra baixo. Ontem à noite. Exatamente. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. O mar entregou seus mortos, que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, tá vendo? Ó, aqui fala que o lago de fogo é a segunda morte, só que a segunda morte ela é eterna, né? Como a gente viu aí que ela vai durar pelos séculos dos séculos. Então quando a gente lê isso aqui isolado, fala assim, o lago de fogo é a segunda morte. Acha que ali acaba. Dá uma impressão de que ali acaba, é a segunda morte. Morreu, agora já. Mas só que é uma morte eterna, né? Onde as pessoas vão estar ali sendo atormentadas pelos séculos dos séculos. Nesse texto que a gente está lendo aqui seria essa parte que fala assim, ó, vi também os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo estava escrito no livro. Aqui, você acha que os mortos eles ressuscitaram para receber esse julgamento? Exatamente, esse julgamento. Os que fizeram as boas obras. Certo, então aqui acontece essa segunda ressurreição, então. Exatamente, aqui é a segunda ressurreição. Aí ressuscita todo mundo para receber o julgamento do trono branco. Alguns entram para a eternidade e alguns vão para a segunda morte, né? Os que não foram julgados lá atrás, eles vão ser julgados agora, né? Os que não ressuscitaram, e aí alguns vão para o céu e alguns vão para a segunda morte. Né, eles não vão participar desses 1000 anos. As pessoas que já foram mortos lá, né? Tanto o pessoal lá de trás, né? Creio talvez até que os apóstolos eles não vão estar nesse reinado de 1000 anos de Cristo, né? Minha visão, meu entendimento, né? Então eles não vão estar nesse reinado, eles vão partir e vão entrar depois na eternidade, que é depois desse julgamento aqui do trono branco, que na minha concepção a gente inaugura e entra na eternidade. Então, na minha visão ainda tem um longo percurso pra gente percorrer antes de passar essa eternidade com Cristo. Entrar no céu, né? Ainda tem esse milênio que a gente vai passar terrestre. Amém, pastor? Versículo 15, acho que ficou para trás.
Aqueles cujos nomes não foram encontrados, escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. É o que eu acabei de explicar. Aquele que não foi encontrado, segunda morte. Aquele que foi encontrado, opa, vai lá, passa suas obras aqui, porque é julgado conforme as obras. Aí tem aquela parte das obras de palha, feno, né? Prata e ouro, né? E aí as pessoas entram no céu e tem seus galardões. E aqui, pô, você não tem nada, você foi condenado, então, segunda morte. É triste, irmão. É triste. Amém? Então acho que é isso aí, pastor. Com relação a tribulação e ao milênio, é isso, né? Como a gente falou, milênio tem o pré, o amilenismo e o pós-milenismo, né? E eu sou pré por conta que eu não consigo encaixar o amilenismo nem o pós-milenismo nisso daqui, porque quando eu olho aqui eu vejo um pré-milênio mesmo acontecendo, né? Esse milênio, ele é literal e ele ainda não ocorreu, né? Como as outras duas linhas crê que já está ocorrendo esse milênio, então aí eu já descarto por isso aí, porque eu não creio que esse milênio já está ocorrendo. E aí, como a gente falou com relação a despeito da tribulação, nós falamos do pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo, o pré-ira e o pós-tribulacionismo. Eu sou pós-tribulacionismo porque eu creio que a gente vai estar passando por todas essas etapas, né? Por todas essas etapas nós vamos passar de alguma forma. Amém? É isso aí. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, acho que é bom colocar. Eu acho que a minha reflexão aqui fica o seguinte: leia a Bíblia. Leia a Bíblia, eu acho que é importante você ler. No mínimo, essa conversa, esse debate aqui, ele vai trazer para você uma vontade de estudar mais sobre o assunto, estudar mais sobre o tema, não para debater com ninguém ou para ser melhor que ninguém, não, é para você entender como que é esse panorama bíblico, né, principalmente em relação ao livro do Apocalipse. E eu creio que muito em breve aí o Léo vai lançar novos cursos. Agora a gente vai ter uma programação aqui às terças-feiras aqui no canal, que vai ser reflexões teológicas. Então eles vão se reunir aqui, o Léo junto com o Vitor, vão se reunir aqui para pegar temas da Bíblia ou textos da Bíblia, para poder fazer uma reflexão em cima daquilo e abrir o entendimento nosso em relação àquilo. E também, né, assuntos que vocês vão escolher. Poxa, comenta sobre isso aqui que a gente queria entender. Então, assim, quem estuda a Bíblia vai ter respostas aí, pelo menos para dar, tá bom? Ó, o pessoal colocou aqui que vai ter um sorteio hoje. É o sorteio de hoje, né? Que é pra. Ele não é hoje o sorteio, né? Ou é? É hoje. Como assim? Entendi. Não, quem assim. Como é quem comentou no programa anterior. Ah, entendeu. É uma coisa sempre. Tá. Então, ó, é um duplo rodízio no Mirar Sushi, tá? Esse duplo rodízio lá no Mirar Sushi em Socorro, e uma vaga para a Conferência Regeneradas 2025. Não esquece de ir no último programa e comentar com o hashtag Sou Templo Vivo, tá bom? Hashtag Sou Templo Vivo, é como você tem que comentar lá no episódio anterior, pra gente poder fazer aqui o nosso sorteio. Enquanto isso, eu vou... Pastor, o comentário, uma dúvida que eu tenho quando eu assisto, ele é só no comentário, no replay ao vivo, quando foi feito ao vivo? Não, é no... Depois. No comentário, porque é no comentário. O chat ao vivo não conta. Não conta. Isso. Ele não participa do sorteio. Então, o que participa é o comentário. Exatamente. Tá? E uma coisa também importante, gente, ó. Semana que vem a gente vai ter um convidado, um casal aqui no podcast com a gente. E vocês viram que a gente tá com uma programação nova na igreja, que a gente tá querendo startar aqui questões de saúde, que vai ajudar muitas pessoas. E é uma dinâmica da igreja, que é o projeto. Como é que é o nome do projeto, meu Deus? Lancidez. Zumba. Não é que Zumba não pode usar porque já é um nome utilizado. Mas o nome do projeto é Viver Dance. Viver Dance. E esse
projeto, a gente vai estar conversando aqui semana que vem com os professores. São professores profissionais que vão aqui startar esse projeto aqui na igreja. Então você que quer participar, já fica atento. Semana que vem a gente vai tirar todas as dúvidas, porque no dia 15 de março nós vamos ter uma aula inaugural aqui na igreja para o pessoal aí se divertir. E com certeza aí vai ser bom para a saúde. Vai ser benção demais, tá bom? Ó, a pastora Simone colocou agora, só temos 8 vagas para a conferência. E também no dia 15 de março nós vamos ter aqui um culto para casais. E você que quer investir no seu casamento também deve participar desse culto, é gratuito. É só encostar aí com a sua família, com a sua esposa e participar. Bom, Léo, coloca as suas considerações aí sobre o panorama geral do que você falou, e já deixa uma palavra de incentivo pessoal para estudar, e também já comenta um pouquinho sobre o programa de terça, os episódios de terça-feira que a gente vai ter. Enquanto isso eu vou preparando aqui o sorteio, tá bom? Tá bom. Eu quero já deixar um beijo para minha esposa Patrícia, que esteve aí acompanhando essa jornada, né? Minha sogra Maria também estava aí com a gente, o meu sogro o José Vicente, né? Fora toda a galera que estava junto aí, né? O Charlão, né? Todo mundo aí que esteve acompanhando esse ensino, que buscou algo melhor aí, né? Para conhecer mais a palavra de Deus. E a consideração final que eu quero deixar com tudo isso é aquele slogan que o pastor se referiu aí no meio do podcast, né? É melhor a gente esperar o melhor, né? Que as coisas, né? Que Jesus ele vem e arrebate nós, mas a gente tem que considerar o que a gente foi falado aqui, a leitura que a gente trouxe da Bíblia, e se preparar sim para o pior, né? E observar sim esses sinais que a Bíblia nos relata, né? Se você não conhece esses sinais, busca o conhecimento, busca conhecer a palavra de Deus, né? Se aprofunda nesses textos, né? A gente vai estar aqui, como o pastor falou, vamos abrir um bloco aqui dentro do Templo Vivo, do podcast Templo Vivo. Toda terça-feira a gente vai estar trazendo conteúdos teológicos aqui. A gente pretende todo mês, né? Provavelmente na primeira semana a gente trazer um panorama bíblico do livro do mês que a gente vai estar estudando durante os cultos. Então a gente vai trazer um plano de fundo para as pregações que vão ocorrer, e a gente pretende também trazer alguns assuntos teológicos que geram muitas dúvidas no nosso meio, e até aqueles coisas que a gente não compreende. A gente fala durante os cultos, mas a gente não sabe o que significa aleluia, a gente não sabe o que significa maranata, né? Então a gente quer trazer alguns significados, coisas para enriquecer cada vez mais e equipar cada vez mais o cristão, para ele ser um cristão, mas um cristão entendido, ele saber o que ele está fazendo, e de certa forma isso acaba ajudando até dentro da apologética, né, da sua defesa da fé. Porque se alguém te confronta e te pergunta o que significa isso, aí você não sabe, você só chega no culto e grita aleluia, glória a Deus e tal. Mas a gente vai querer trazer alguns ensinamentos dentro disso para poder enriquecer mais o povo, né? Então essa é a consideração que eu trago, pastor, que o cristão ele tem que ler a Bíblia mais, ele tem que se interessar, ele tem que arder, ele só vai arder por Cristo, ele só vai voltar ao primeiro amor a partir do momento que ele afundar de cabeça na Bíblia, né? Ele todo dia e noite, ele meditar na palavra do Senhor, porque é isso que a palavra fala, que a gente tem que meditar dia e de noite na sua palavra. E a gente não faz isso, a gente às vezes deixa só pro culto, ou para uma célula, né? Ou quem não está envolvido nem isso faz. Então é perigoso que a gente venha a ser pego desprevenido, né? Que o Senhor Jesus volte, e para nós ele volte como um ladrão, né? Para essas pessoas que não se aprofundam na palavra. Amém, pastor? É isso aí, pessoal. Então fica a deixa aí. E eu acho que esse tempo agora é um tempo que Deus tá funilando mesmo. A gente tá ouvindo falar bastante sobre esse tema de escatologia. Sei que não é à toa, né, Léo? Que muitos canais estão falando bastante sobre isso, sim, né? Tipo assim, sim. É como se Deus estivesse sinalizando mesmo. Falou assim, ó, fica esperto porque... Falta de aviso não é. Falta de aviso não é. Então, no mínimo é ficar esperto e não negligenciar. Porque se você der uma de louco e falar, não, isso aí eu acho que é muita bobeira, eu acho que é muito radicalismo, eu acho que é nada a ver. Então, assim, ele falou assim que vai ser como nos dias de Noé. As pessoas vão estar distraídas
casando, dando Levando a casamento, celebrando a festa, fazendo. E a negligência vai fazer muitas pessoas ficar de fora. Não vai colar, chegar para Jesus e falar assim: pô, senhor, não sabia o que era a marca da besta. Então, Aí entra na passagem que o senhor falou lá do rico e Lázaro, né? Eles que ouçam Moisés e os profetas. Então aí é disponível, né? Exatamente. Então você aperta eu confirmar aí, vamos ver quem é que você vai sortear aí. Ó, minha esposa vai dar certo, hein, ó. Sushi. Vamos ver quem vai Comer ganhar. o peixe. Começar, vai. Começar. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos ver quem vai ganhar É essa o Miral vez. primeiro? Primeiro. Mirar na lista, mirar o Eu vou lá em Socorro. Ah, marmelada. Não acredito. mirar? Eu não acredito, é. Eu acabei de colocar uma vez, mas eu... Não. São dois? São dois? Não, um é mirar, o de cima é o mirar, Ah, então o senhor não é o Mirar. e o de baixo é o Regenerado? regenerado. Só ganhou um regenerado, você vai pro regenerado nessa. É, só que você vai ter que Samuel Rodrigues Não, ganhou. isso que eu ia falar, que é pra ser, se a pessoa... Normalmente as mulheres já estão, é pra ser pra alguém. É bom que eu trago uma mulher de Cambuí, graças a Deus, minha mulher vem junto com a minha mulher. O Samuca que ganhou então. Olha, Samuel, você embaçaram, hein? Samuca ganhou o Mirar. Ganhou. Só comigo? Saiu, intransferível. Ó, saiu pra minha família. Aí Samuel vai poder Vai levar. lá porque é jeito, Vai poder levar a Sara lá. Com cuidado naquela pista lá e abençoado, né? Mas vai com Deus. Amém, benção pura. Então passou, o Thiago ganhou aí o ingresso da Regenerada. Bom, abençoou a pessoa. Né? Isso, vai abençoar uma pessoa, que essa conferência vai ser top. E, Léo, e uma coisa também que vai ter em julho, né, que a gente falou também, que é a Conferência Internacional Templo Vivo, né? Vai ser uma mega de uma conferência que a gente está planejando. Aqui a gente vai passar toda a dinâmica da igreja. E eu creio que o Senhor está querendo levar o nosso jeito de ser igreja para outros lugares. Amém. Então, assim, nós temos pensado muito em como ser uma igreja saudável para as pessoas. Não somos perfeitos, mas temos tentado ser fiel à palavra de Deus. E então a nossa cultura de ser igreja, a gente quer espalhar isso por vários lugares. Então vai estar o pastor da África com a gente aqui, o pastor Guto de Portugal vai estar com a gente aqui, e nós aqui do Brasil estaremos aqui. Vai ter vários workshops, vai ter workshop de teologia, vai ter workshop de jovens, vai ter workshop de infantil, vai ter workshop de consolidação, vai ter workshop de todos os ministérios que são ativos na igreja, para as pessoas entenderem, né, como que a igreja está pensando e caminhando. Então vai ser demais. Show de bola. Isso aí, pessoal. Então fica agora aqui o nosso muito obrigado e até o próximo episódio, se Deus quiser. Deus abençoe, um beijo no teu Glória a coração. Deus.